No xamanismo, o nome para o trabalho com a criança interior é resgate de alma. E é uma das cerimônias, de uma das práticas mais sagradas dentro do xamanismo, é o resgate de alma. Porque os xamãs entendem que sem você olhar para a sua criança interior, sem olhar para essas partes de alma que ficam retidas em alguns espaços multidimensionais, nós não conseguimos seguir a nossa vida. Não conseguimos dar prosseguimento ao que nós viemos fazer. Em última instância, não conseguimos alinhar com o propósito de nossa alma. No caminho espiritual, é muito importante olhar para as situações interiores mal resolvidas, porque são elas, em última instância, que definem a relação que nós temos com a espiritualidade. Então, a relação que você tem com Deus é uma relação que passa primeiro pela relação que você tem lá com seus pais e com as figuras de autoridade. Se você compreende isso, é que você consegue transformar isso numa real experiência espiritual. Antes de olhar para isso, nós não conseguimos separar a forma como você lidou com ou aprendeu a lidar com as figuras de autoridade da relação que você tem com a espiritualidade. Então, o grau de entrega que você tem à sua espiritualidade é, neste caso, dependente da forma como você aprendeu a se entregar lá quando você tinha suas figuras de autoridade, a relação que você estabelece. Por isso que em determinada etapa do caminho espiritual é necessário para prosseguir que você olhe para essas questões, que elas venham à tona e que sejam purificadas e limpas para que você, como lá no tabuleiro do Mahalila, possa purificar essas impressões e resgatar o seu poder pessoal, resgatar aquilo que de fato você é para começar a andar com as suas próprias pernas. No medo, nós não conseguimos expressar a vontade divina, não conseguimos, porque estamos muito assustados, porque estamos temerosos da entrega, porque estamos incapazes de alinhar, de confiar na nossa intuição, na nossa percepção espiritual. Então, é interessante observar aqui os nossos chakras, né, que eles vão se alinhando e aí eles vão se fortalecendo. Realmente é preciso que esse chakra aqui do plexo solar, ele esteja alinhado, porque senão você é uma pessoa que esteja alinhado e forte e iluminado para que você possa sustentar a sua luz. Senão você não se sustenta, porque senão você precisa de muletas, você precisa de crenças às vezes erradas, pessoas, situações, caverninhas que te protejam, mas a proteção não é verdadeiramente interna, não é você que está sustentando esta energia sua. Então, olhar para essas situações interiores, olhar para o medo e olhar para todas as questões nossas internas mal resolvidas e que foram as estruturas primeiras do nosso ego lá na infância, é fundamental dentro de um caminho espiritual. É fundamental saber trabalhar com a energia da nossa criança interior. Ela tem a chave de virada. A criança interior, ela tem a chave da cura, da verdadeira cura e do verdadeiro alinhamento seu com o seu propósito de alma. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque estava ali com muito medo de arriscar? O que realmente nos realiza é estarmos alinhados com aquilo que nossa alma pretende para nós. É isso que nos realiza. Não é pegar qualquer caminho, não é fazer qualquer viagem, mas é aquela viagem que a sua alma projetou para você. Isso que nos deixa de fato felizes e plenos. Essa sensação de plenitude, de estar entregue ao seu verdadeiro caminho, aquilo que te corresponde. Aquilo que te corresponde, no entanto, é barrado pelas nossas experiências infantis e pelos nossos medos internos. Enquanto a gente não olhar para isso do ponto de vista profundo de como que aquilo ali se estabeleceu dentro de nós, de como aconteceu, enquanto a gente não se abrir para esta cura interna profunda, nós vamos seguir
com o medo ou com qualquer outra emoção, compensando. Compensar não é curar. Se eu tenho muito medo, então tem uma hora que eu sou muito impulsiva e vou lá e vou de qualquer jeito e faço. Isso faz você agir, mas não curou o seu medo. Isso compensou uma insegurança e você foi lá e fez. Então, o medo permanece lá e ele vai aparecer de novo. Ele vai aparecer como uma serpente mesmo, igual lá no Mahalila. A maior serpente do jogo, do Mahalila, é a serpente do medo. É a serpente relacionada a tamas, a acomodação, ao não fazer, porque com o medo nós não nos lançamos. Não temos atitude, não andamos, não fazemos. E aí ficamos ali naquela energia estagnada, parada ou distorcida ou desalinhada do que o medo provoca. Então o medo, ele é considerado assim, não tão terrível quanto outras estruturas de ego, né? Porque eu posso falar abertamente socialmente, eu tenho medo, e ninguém vai achar errado ou feio isso. Mas se eu falar assim, eu tenho inveja, todo mundo olha para você com um olhar meio estranho. Nossa, tem inveja? Como se as emoções, elas tivessem graus de valores, né? Se não fossem todas desalinhadas. As nossas estruturas egóicas, que eu estou dizendo, né? As emoções são naturais. O apego a elas, a forma como nós lidamos com ela, que as torna problemática. Então, o medo, ele é aceito socialmente. Assim, as pessoas, tenho medo. E aí, nós acabamos não observando em profundidade o efeito do medo e como ele é usado, inclusive, no comércio, em toda essa visão de mundo nossa contemporânea. Não só agora, o medo sempre esteve presente. No fundo, o grande instrumento de manipulação se chama medo. Tenho medo de não ser aceito, então eu faço determinadas coisas, uso determinadas roupas, adapto a determinadas situações. No fundo, tem sempre ali uma sementinha de medo, que vem dessa sensação de estarmos separados. Então, assim, essa energia do medo, ela vem lá de Maia, lá da energia, da própria energia da ilusão. Da ilusão de que nós somos separados, que nós não temos uma guiança interna, que nós somos soltos aí no universo sem propósito. Então a gente se sente tão inseguro, e isso vem lá das nossas experiências infantis, não vem da nossa relação exatamente com a espiritualidade, ao contrário, nossa relação com a espiritualidade, ela nasce desse tipo de relação infantil. Então nós precisamos ali olhar para essas situações para ter uma possibilidade de curá-las e transcendê-las. Então, se você se sente nessa situação, procure ajuda, procure algum tipo de terapia, algum trabalho de cura, porque é um grande limite estar nas garras do medo. A cura do medo é sempre a confiança. E a confiança, ela não vem assim, né, sem um trabalho de cura. Não vem por uma imposição sua, não vem porque você tomou uma atitude impulsiva ou contrafóbica. Ele vem de uma observação da sua história de vida e de ir ali levando a luz e a cura nessas situações internas. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.